Alô, alô. Vamos começar aqui. 9 gerações para mudar de classe. Perspectiva. Por que a ascensão social no Brasil é uma das mais difíceis do mundo? E aí? Por que será? Conheça o Wix Studio, a nova plataforma de criação web para agências. O Brasil é um país com mobilidade social? Não. Não é. Praticamente nenhuma, segundo este estudo. As famílias de baixa renda vivem aprisionadas à própria condição de pobreza. Demorariam gerações para sair de onde estão, com o risco de conseguirem, em algum momento, uma subida pouco estável. A desigualdade é a barreira mais evidente. Essa que o olho às vezes vê. Uns com muito, no cerco de privilégios, outros com quase nada, e acesso restrito a instrumentos de ascensão. Na análise de especialistas ouvidos pela DW, é importante entender as raízes dessa realidade para romper com ela. O problema é que entre entender e mudar, eles reconhecem, há um abismo gigante. Pois é, baixa remuneração, exploração da mão de obra, né? Como é que eu posso dizer? A gente tem um sucateamento, né, mais frequente das relações de trabalho, da legislação que protege os trabalhadores, o salário mínimo é muito baixo, tem economista dizendo que o salário mínimo deveria ser 6 mil reais, quando na verdade não é isso, né? Tudo isso, gente. Então, acho que, mudar de classe, se ele for pensar em sair da classe trabalhadora para a burguesia, realmente não é possível. Se ele quiser ser um pouco menos cruel e dizer assim, não, você vai sair da sua classe, mas você vai ser uma classe média, que não deixa de ser classe trabalhadora. Então é mais possível. É possível. Em uma geração é possível, né? Mas dependendo da condição material que o indivíduo tem. Mas no fim, gente, é muito difícil, tá ligado? A gente não pode pegar o caso do vendedor de água. Teve um vendedor de água, né, que ele ficou milionário, se não me engano. Teve um caso assim. Eu não sei quem ele é um rapaz negro de cavanhaque, parece que ele dá uns cursos aí de como ficar rico, né? E ele ficou milionário, né? A história foi essa. Assim. Mas, o que acontece com ele não é a regra. Não é a regra que acontece com a maioria. Não tem como você esperar que você vai ficar rico vendendo água. Ele deve ter ficado rico vendendo esse curso dele. Nunca você sabe, gente. Eu também não tô aqui pra fazer juízo de valor do como ele enriqueceu. O negócio é que a mídia tá abordando que é difícil você mudar de classe. A mídia tá errada? Pelo menos nesse caso aqui, ela tá se embasando numa pesquisa, né? Então vale a pena a gente dar uma olhada. 12 minutinhos. Se você brasileiro não for de uma família com posses ou que acumulou alguma riqueza ao longo dos anos, dificilmente vai atingir rápido uma renda média, ou subir na vida como a gente fala. É o que sugere o texto que eu mostrei ali no início. É da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. No Brasil, quem nasce assim, cresce assim e tem grandes chances de ser sempre assim. E é porque é da OCDE, hein? Que é da OCDE. Ou seja, pode ser uma pesquisa ainda muito rasa, que obviamente não vai dizer qual a causa do problema, que é a questão do trabalho, a questão do sistema, que, né, ele tá favorecendo uma classe dominante e lascando uma classe dominada. Não tem necessariamente uma distribuição de renda, uma política tributária. Talvez o artigo, o estudo não vai abordar isso, né? Mas é da OCDE e a OCDE já está dizendo isso. Então imagina se fosse como é que se diz assim, um estudo mais enviesado, né, entre aspas, mais enviesado. Que a gente tem que usar a materialidade, né? Não só um viés político, a gente tem que usar a materialidade. Mas imagina se fosse mais enviesado pro lado da esquerda, por exemplo. A situação estaria, tipo, a gente tá vendo aqui de maneira eufêmica, né? Tá usando um eufemismo aqui na matéria. Mas se a gente for analisar, se fosse de uma análise mais enviesada, né, da esquerda, a gente veria que a situação é muito mais grave, né? E realmente é. É uma máxima que historicamente vem sendo reafirmada em pesquisas. Um relatório do Fórum Econômico Mundial já colocou o Brasil entre os países mais difíceis para a ascensão social. O jornal francês Le Monde chegou a comparar a desigualdade brasileira a um sistema de castas. A OCDE fez um cálculo ainda mais profundo para saber o tamanho do desafio das gerações futuras. Não é pequeno, não. Vamos primeiro dar uma olhada nas observações da OCDE. O estudo fala sobre uma coisa que se chama mobilidade social, como eu disse há pouco. O nome resume o significado. É a possibilidade de pessoas de um determinado grupo circularem entre diferentes classes socioeconômicas, ou seja, elas podem melhorar ou piorar de vida dependendo do acesso à educação e trabalho, por exemplo. No caso do Brasil, esse movimento está debilitado no sentido ascendente, para não dizer quase impossível para os mais pobres. Eles mal conseguem sair do lugar, andam sobre uma espécie de piso pegajoso, como descrito no texto da OCDE. O Marcelo Neri, diretor da FGV Social na Fundação Getúlio Vargas,
vai mais longe. Não, e se a gente considerar o seguinte, ele tá falando aqui que quando a gente tem mais acesso ao trabalho e educação, né, pra gente conseguir ascender, é muito difícil, porque... Pô, pensa o seguinte, até pra você conseguir trabalho hoje, tem uns familiares meus que dizem que é questão de QI, que é quem indica. Porque, tipo, até pra você conseguir um trabalho, muitas das vezes, por mais michuruca que seja, quando você tá numa situação de desemprego, tem muitas pessoas desempregadas, tem gente procurando trabalho. Pô, até pra você arrumar um emprego michuruca, pô, você tem que ter seus contatos. Ah, porque fulaninho é sobrinho de não sei quem, porque conhece não sei quem, tal, não sei o que, aí fulaninho tá desempregado, aí tem que pegar... não, mas fala lá pro teu sobrinho que ele tá desempregado lá, diz que meu tio lá tem uma empresa que tá contratando. É assim, gente. Ou é assim, ou você manda currículo e você tem sorte de ter um canto lá que tá precisando de alguém. Ou tá precisando, mas aquela empresa não quer contratar, tá ligado? Aquela empresa não quer contratar. E educação é outra parada, porque tipo, você tá com um curso superior em engenharia, em arquitetura, você sabe, você tem que ter aquela vaga de emprego para sua área. E muitas das vezes não tem. Eu tava fazendo um curso que era gestão ambiental, que eu tive que trancar o curso. Tranquei o curso porque, pô, a possibilidade de você trabalhar com a área ambiental no Brasil ela é muito pequena, bicho. Já é difícil você trabalhar com engenharia, com arquitetura e com outras determinadas áreas. Imagina com gestão ambiental. É muito difícil, bicho. É muito... Verdade seja dita. Tem gente que não gosta de olhar para essa realidade, mas verdade seja dita. A gente tem que ser sincero. Na internet tá cheia de falsidade. É muita falsidade na internet. Vocês estão desligados da realidade. É muita falsidade. Muita gente diz que é tentar e que consegue, mas não é, gente. É muito complicado. É muito complicado. Não tem investimento em tecnologia no Brasil. Não tem investimento em determinadas áreas no Brasil. Ou é você trabalhar no setor terciário, que é o setor de serviços, ou é você ser concursado, ou é o quê? Mais. Ou você depender de alguém que tem renda. Não tem outra coisa. Ou você ser agricultor, sei lá, se você mora no interiorzinho. João Carvalho já tem um vídeo falando sobre isso, que é a galera do interior geralmente depende da prefeitura, depende do plantio lá e acabou. Depende mais do quê? Depende do concurso lá da prefeitura, depende do comércio e da agricultura. Acabou. Se não tem isso, tem mais o quê? E a aposentadoria? Se não tem isso, tem mais o quê? Não tem mais nada, pô. Não tem mais nada. Então, a gente ainda tá meio eufêmico essa notícia. De dizer que ainda é um piso muito pegajoso. Coloca 10 mil vezes mais força nessa cola, que aí a gente chega na realidade. Porque tá muito complicado, pô. Muito complicado. É trabalho precarizado. Empresa não querendo contratar. Quando quer contratar às vezes sem assinar carteira, pisando na cara da pessoa. Complicado, pô. Complicado. Compara o fenômeno a uma estrutura de castas, em que a hereditariedade determina o destino de cada um. Você tem uma sociedade dividida em castas, mas são castas fixas. E é quase isso mesmo que esse senhor tá falando. É verdade. É quase isso mesmo. Por quê? Se a gente considerar que um jovem, que ele nasce num seio de uma família de médico, o que esse jovem vai se tornar? Ele pode se tornar um médico, pode se tornar um arquiteto. O pai dele vai ter condições financeiras de montar um escritório de arquitetura para ele, de montar um escritório de médico, né? Uma clínica. Porque, ou nem montar, o cara já pode trabalhar com o pai. Então, quase nessa hereditariedade, porque, tipo, e quando você nasce de uma empregada doméstica que mora na periferia? Quais suas chances de se tornar um médico? Pouquíssimas, bicho. Pouquíssimas as chances, tá ligado? Porque o sistema ele já tá totalmente estruturado para que seja muito difícil para alguém passar em medicina, mas que você tem uma diferença aí. O filho do médico, ele vai ter todas as condições materiais, ele vai ter tempo, ele não vai precisar se preocupar em trabalhar, ele vai ter os materiais, o pai dele já passou para medicina, sabe como é que é, entende tal, ele vai ter o melhor professor, vai ter cursinho, vai ter tudo isso constrói a possibilidade dele passar em medicina ser uma coisa mais fácil. Mas para o cara lá da periferia que não tem dinheiro para comprar o material, não tem dinheiro para comprar uma apostila, fazer um cursinho pro Enem e tal, se torna muito difícil. Então é praticamente isso. É praticamente uma divisão da sociedade em castas, entendeu? A classe média permanece classe média e a classe pobre permanece pobre, né? E alguns lá sobem para a classe média, mas nunca você vê direito que um cara da pobreza ele passou para a burguesia. Quase... Eu vou dizer quase, né? Porque eu também não vou ignorar o 0,0001% de chance disso acontecer. Não vou ignorar. Então eu vou dizer quase. Mas é um quase que é beira o impossível, pô. Esse quase impossível é quase a mesma coisa. É praticamente a mesma coisa. Quase a mesma coisa, não é praticamente a mesma coisa.
Pô, bicho, não tem como, tá ligado? Não tem como. E isso pode ser pra muitos um discurso vitimista, um discurso... mas o negócio é tentar, não sei o quê. Parece um discurso vitimista, mas não é, gente. A gente tem que analisar a realidade. Não é. E a gente fica sempre vivendo a nossa vida, a gente fica indo trabalhar, a gente fica vivendo. E a gente analisa essa realidade e não quer fazer nada. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode mudar o nosso pensamento, a nossa ideologia, em prol de uma mudança maior na nossa sociedade. Em prol de que a universidade ela seja mais acessível para todos, sem a questão do Enem, a gente ser mais a favor do aumento salarial, né, dado pelo comércio. Vocês já imaginariam se amanhã o salário comercial aumentasse de R$1.500 e alguns reais, R$3.500? Como que seria bom isso? Vocês já imaginaram uma coisa dessa? Mas tem muitas empresas que não têm condição de pagar isso. Pô, tem um Estado aí para ajudar. Tem um Estado para ajudar, para estruturar. Faz algum plano, faz alguma coisa, aumenta, vê aí o faturamento das empresas para ver se consegue. Mas tem que melhorar, pô, a situação. Não dá para permanecer desse jeito. Eu pausei aqui por muito tempo, ainda tá em 2 minutos e 18, tem 12:26. Eu não vou parar mais ainda, tem 10 minutos o vídeo. Mas é um tema que ele é muito abrangente. Não diria que ele é complexo, difícil de entender, mas ele é muito abrangente. Tem como falar muita coisa sobre ele. Muita coisa sobre ele. E eu acredito que a matéria aqui não vai mentir em nada, não vai falar nada errado. Mas vai ser muito eufêmica, porque não vai abordar realmente a raiz do problema, que é o sistema que a gente tem, o capitalismo. Não existe trânsito das pessoas, quem está embaixo sobe, quem está em cima pode cair, etc. É uma sociedade bastante congelada na sua estrutura. Os brasileiros, em geral, parecem... Não, e só para acrescentar, ele disse que não tem um trânsito, isso considerando a classe média, não tem um trânsito de baixo para cima, mas de cima para baixo, de baixo para cima tem, né? Uma pessoa pobre pode virar classe média. É muito difícil? É muito difícil. Mas classe média é mais possível. Burguês, nem pensar. É praticamente impossível. Praticamente impossível. Agora, a gente pensar que um classe média, classe trabalhadora, né? Ele não pode virar uma pessoa pobre, isso aí não é verdade, né? Porque tem classe média que se acha burguês, mas ele tá mais próximo lá do gari do que do burguês. Então, se um cara ele é médico, se um cara ele é arquiteto, um arquiteto famoso, tudo mais, ele tá mais perto de ser um cara da classe trabalhadora, um cara pobre, do que um burguês. Porque o burguês não se compara, gente. É um acúmulo de dinheiro que deixa de ser dinheiro, se torna capital e ele tem um poder político enorme, tá? Então, só para acrescentar. Sem ter consciência disso. Tanto que a pesquisa relata que 6 em cada 10 pessoas acreditam que esforço não basta para ganhar mais dinheiro, como se a pobreza fosse a sombra do próprio corpo, perseguidora, inseparável. Em certa medida, eles têm razão. Olha só a conclusão dos pesquisadores. Crianças nascidas numa família brasileira entre as 10% mais pobres demorariam 9 gerações para chegar à classe média, bem mais que em outros países. No ranking da OCDE, dá para ver direitinho a nossa posição. Estamos entre os últimos, na frente da Colômbia e empatados com a África do Sul. No topo, nações mais ricas, como Dinamarca e Noruega, onde a mudança de classe se daria em 2, 3 gerações. Coincidência ou não, lugares com altos índices de desenvolvimento humano, como mostra esse gráfico da ONU. Eu disse coincidência por força de expressão, mas ela talvez seja o fator menos importante na opinião de especialistas. É que o IDH, esse conjunto de parâmetros sobre a qualidade de vida, é sim um indicador decisivo. Quanto mais alto, mais bem cuidada e escolarizada é uma população, o que abre portas para emprego e renda. Existe, em primeiro lugar, políticas educacionais muito efetivas, são os primeiros lugares no ranking de proficiência, estão nos países nórdicos, então uma educação onde as pessoas de fato aprendem. São todos países que têm uma forte estado de bem-estar social, um estado no qual há políticas públicas fortes, né, de saúde, educação, assistência social, e ao mesmo tempo essas políticas elas se baseiam em sistemas tributários progressivos, né, que taxam de uma forma significativa a riqueza e o patrimônio. Pois é, olha aí, ó. Foi o que eu tinha dito a vocês. A mídia, pelo menos o artigo, não sei se o artigo mostrou esse dado, de que é necessária essa reforma tributária em cima das grandes fortunas no Brasil. Mas por que a mídia ela não aborda isso? Por que a Globo, por exemplo, não aborda isso? A Record, a Band? Porque não é de interesse de quem controla essas emissoras, de quem é dono dessas emissoras. Porque essas pessoas, esses donos, eles concentram muita riqueza.
E eles sabem que se tiver uma reforma tributária que vai taxar essa riqueza, eles vão perder. Então a ideia é praticamente manter o brasileiro como um escravo mesmo, sem que ele perceba. É claro que os brasileiros agora estão percebendo, né? Que tem um advento aí de novas ideias marxistas na internet. E eles estão percebendo mais. Hoje, com os meios de comunicação mais acessíveis, né? Os brasileiros estão percebendo isso. Mas a ideia é essa, manter o brasileiro miserável, entendeu? Essa é a ideia. O Jefferson é coordenador de Justiça Social e Econômica na Oxfam, uma organização que também serviu de fonte para as análises apresentadas pela OCDE e que coloca o investimento em educação como um elemento-chave. Seria essa a maior negligência do Brasil? O maior motivo da pobreza ser uma prisão? Mas é que tá, não é. Não é só isso, tá? Não é só isso. Mas não é. Porque quando a gente vê que a política educacional está sendo negligenciada, isso não vai ser uma causa da pobreza quando a gente tem um maior investimento em educação, mas a gente não tem investimento no desenvolvimento tecnológico do país. Na questão da indústria, né? Na questão de uma maior empregabilidade naqueles setores. E eles estão percebendo mais. Hoje, com os meios de comunicação mais acessíveis, né? Os brasileiros estão percebendo isso. Mas a ideia é essa. Manter o brasileiro miserável, entendeu? Essa é a ideia. O Jefferson é coordenador de Justiça Social e Econômica na Oxfam, uma organização que também serviu de fonte para as análises apresentadas pela OCDE e que coloca o investimento em educação como um elemento-chave. Seria essa a maior negligência do Brasil? O maior motivo da pobreza ser uma prisão? Mas é que tá, não é. Não é só isso, tá? Não é só isso. Mas não é. Porque quando a gente vê que a política educacional está sendo negligenciada, isso não vai ser uma causa da pobreza quando a gente tem um maior investimento em educação, mas a gente não tem investimento no desenvolvimento tecnológico do país. Na questão da indústria, né? Na questão de uma maior empregabilidade naqueles setores. É uma coisa que anda em conjunto com a outra. Não é só a questão da educação, entendeu? Há mais pessoas passando no Enem. Ou o Enem ele fica mais fácil, um monte de gente entra e tem mais acesso à universidade. Ou então acaba com o Enem e coloca as pessoas para irem para a universidade se elas quiserem. Não é isso que vai fazer as pessoas ascenderem. Porque aí você tem uma pessoa que ela está formada, que ela pode ser empregada, mas quais vão ser as relações de trabalho que vão regir, né? Vão reger, ai meu Deus, eu estou errando no português aqui, me perdoem. Que vão determinar, né? Que vão coordenar a relação que ela vai ter no mercado de trabalho, qual o salário que ela vai ter e tal. Porque hoje, gente, acabou aquela ideia de que se você hoje tem uma faculdade, você vai receber bem. Eu trabalhava numa empresa que tem uma menina que ela era formada em Direito, e ela estava lá num dos setores da empresa que ela ganhava um salário comercial. Ou seja, a gente pensa que o salário comercial varia em torno de 1.500 e alguma coisa. Ou seja, de que adianta? Eu não era formado e ela era formada. O que mudou do salário dela pro meu? Nada. Eu ganhava a mesma coisa que ela. Então, as empresas, os meios de produção, né, estão determinando quanto que elas querem pagar. Não é o trabalhador que determina isso. Não é o trabalhador que determina isso. Né? Não é o trabalhador que determina, eu quero ganhar R$2.000 trabalhando com tal função. A empresa, não, a vaga é 1.500, a vaga é 1.400, a vaga é 900, é estágio. Aí o funcionário, não, mas então eu não quero. Aí a empresa ignora ou ela diz assim, então pode passar fome aí. Pode passar fome aí. Essa ideia de que o trabalhador ele vai ter um poder de barganha não existe. Principalmente quando a gente não tem garantido o pleno emprego. Não existe. O trabalhador não tem poder de barganha. Se um monte de gente dissemina essa ideia hoje na internet, são ideias mentirosas. Não tem isso, né? E quem acha que tem, vá trabalhar no comércio. Vá trabalhar no comércio. Imprima 20, 30 currículos, saia deixando aí nessas principais empresas, Magazine Luiza, Casas Bahia, essas empresas assim de loja de roupa, C&A, Riachuelo. Deixe lá os currículos. Quando eles chamarem vocês estão procurando emprego, né? Então vocês estão querendo se adequar a uma vaga, não a vaga tendo que se adequar a vocês. Já começa por aí. Esse poder de barganha já não existe, já começando por aí. Vocês vão procurar e eles vão dizer, a vaga é tal, a carga horária é tal, não sei o que, você vai ter que fazer isso. Quem está determinando as cláusulas aí do contrato?
É a empresa ou é você? Como o liberal dizia que se não está se adequando, o trabalhador que tem que dizer as regras, né? Como o liberal está dizendo isso. Então quem está ditando as regras aí? É a empresa ou é você? É a empresa. Né? Então, voltando um pouco mais, não é porque você está mais escolarizado que você vai determinar quanto você ganha. Isso não existe. Por isso que muita gente está recorrendo a concurso público, que é outro gargalo, é outro filtro, que não seleciona todo mundo. E as pessoas recorrem a concurso público porque querem ter estabilidade, não querem entrar numa empresa privada para sair daqui a 3 meses. 4, 5, tá ligado? Então não é verdade. Ah, não, a escolaridade lá é alta. Sim, mas lá tem emprego? Lá tem incentivo? Tem. Lá as empresas pagam qualquer mixaria pro funcionário? Não. É por isso que tem isso. As pessoas não percebem. Aí a mídia faz toda essa cena eufêmica para dizer que, ah, não, é porque lá tem mais escolaridade. Eles não vão dizer que é porque as empresas pagam mais, né? Eles não vão dizer isso. Eles não vão dizer que existe uma pressão popular, uma pressão da classe trabalhadora desses países para que o salário lá seja maior, para que a escala seja menor. Eles não vão dizer que tem isso, porque isso vai contra os interesses capitalistas. Para responder, a gente precisa explicar um pouco melhor as variáveis desse estudo da OCDE. Como ele chegou à conclusão de que os brasileiros mais pobres demorariam 9 gerações para superar uma situação de pobreza extrema? Bom, foi analisando 3 pilares da mobilidade social: saúde, educação e emprego. Segundo a OCDE, nas 2 décadas passadas, o Brasil conseguiu combinar bem crescimento econômico com desenvolvimento social. Por exemplo, com programas de transferência de renda, mais oportunidades de acesso à educação e geração de emprego, mas tomou uma rasteira da sucessão de crises iniciada em 2014, sobre as quais a gente falou neste vídeo aqui. Ela interrompeu esse ritmo ascendente. Ao mesmo tempo, o documento, com data de 2018, pondera que o cenário positivo escondia uma sujeira embaixo do tapete. Até aquele ano, mesmo com aumentos seguidos de gastos na educação, o acesso a creches continuava complicado para a população mais pobre, e a qualidade do ensino estava ruim na comparação com outros países. Houve até progressos em termos de educação no Brasil, desde um nível muito baixo, etc. Mas, por exemplo, a produtividade do trabalhador brasileiro, que vai determinar a distribuição de renda no futuro, ela está bastante estagnada nos últimos anos. O que os especialistas interpretam a partir disso, e que o estudo da OCDE também mostra, é que a mobilidade social no Brasil é um conceito complexo, foge dos clichês. A educação por si só não bastaria para fazer alguém sair da classe E, D e subir para A. Olha o que ele acabou de dizer. Não foi o que eu acabei de dizer também? Olha o que ele acabou de dizer. Não é só educação. É acesso ao emprego, que eu acho que é o que ele vai falar agora. Não é só educação, gente. Não é só educação. Porque ficariam faltando outras coisas básicas de subsistência. Com certeza. Saneamento, que metade dos brasileiros não tem. Pois é. Moradia adequada e por aí vai. Sem contar que educação é um termo amplo. E o Brasil, de acordo com a própria OCDE, vem concentrando forças no ensino superior, deixando descoberta a educação básica. Eu falo assim de um modo generalista, claro, mas se for para ser mais específico, o fato é que o governo brasileiro investe em educação básica 1/3 do dinheiro que nações mais desenvolvidas colocam no mesmo setor. Você investir. Mas é aquilo, né? O que ele vai falar agora? Que tá faltando na educação básica, e ele vai ficar nessa ideia. Falta educação, falta educação, falta educação. Eu acho que quando ele for falar sobre emprego, ele vai ser bem eufêmico. Ele vai dizer que, não, talvez ele nem entre muito em detalhes, eu não sei, né? Eu tô pausando aqui, eu não deveria estar fazendo isso. Mas ele vai ficar nessa de educação. Educação básica, tá faltando educação básica, tá faltando creche. Não é isso que determina, gente. Não é porque uma criança foi pra uma creche que ela vai se tornar rica. Não existe isso, bicho. Isso não existe. Não existe isso, tá ligado? Não existe isso. Pô. Em educação, principalmente investir em educação básica, tem um efeito progressivo, né? É um investimento do Estado que ele vai afetar mais diretamente as pessoas mais pobres e maior vulnerabilidade, e por sua vez vai gerar maior benefício nesse extrato social, inclusive benefício de aumento de renda das gerações futuras. Mas como é que explica isso? As crianças vão ter mais acesso à creche e com isso vai ter um aumento de renda no futuro. Você não pode dizer que o acesso inicial que uma criança vai ter vai determinar que ela vai progredir
Ela vai melhorar a condição financeira dela por causa desse acesso inicial. Não vai, gente. Não vai. Não é por causa disso que sobe, né? Não é porque uma criança teve acesso à creche que no futuro ela vai passar para a classe média, não. Tá ligado como essa analogia não faz sentido? Porque são outros fatores. Não é porque a gente quebra o primeiro obstáculo para a criança ter acesso à creche que não vão existir outros obstáculos. Entendem o que eu tô querendo dizer? A gente está focado no estudo da OCDE, que por sua vez leva em consideração a renda, uma palavra que você ouviu bastante até agora. Mas eu ainda não mencionei os números de cada faixa de forma prática. Neste gráfico aqui fica mais fácil de visualizar. Uma família de baixa renda, que ocupa o último lugar nessa tabela de classificação, sobrevive com menos de R$1.000 por mês, enquanto o orçamento familiar mensal na classe A chega a quase 22 mil. O debate do nosso vídeo é: ir de um ponto a outro, com ou sem paradas, é possível, conceitualmente? Sim, quem sabe até extrapolar. Os bons exemplos existem. Vocês podem... Pois é, bom exemplo. O Joãozinho dentro da periferia com vários outros Joãozinhos que só ele conseguiu e os outros não conseguiram nada. Inclusive compartilhar aqui nos comentários, caso conheçam algum. Mas as histórias... Olha, caso a gente conheça algum, compartilha aqui, tá? Porque eles não conhecem, eu acho, né? Histórias de sucesso, eles vão de quem citar atravessou aqui. Essa fronteira, são exceção, não a regra. Pois é justamente o que a pronto. OCDE diz e que os pesquisadores ouvidos pela nossa reportagem confirmam. E tem mais uma coisa, a subida de classe, quando ela acontece, pode ser temporária. Nesse trecho do texto, a explicação. No Brasil, a mobilidade do grupo de baixa renda é acompanhada por um alto nível de recorrência de períodos de baixa renda, por exemplo, por causa do emprego instável. O aumento pode, portanto, não durar, e as pessoas podem facilmente voltar à pobreza. Pois vendo? Essa volatilidade... Ou seja, o que a gente pode supor com isso daí? Com a instabilidade do emprego. Ou seja, as condições de trabalho, elas não são estáveis no Brasil. Não são. Você não tem pleno emprego quando você está trabalhando na iniciativa privada. Isso é um fato. Também ajuda a empurrar o Brasil para o fim. É por isso que muitas pessoas recorrem, desculpe, viu, de novo, aí o rapaz aí que tá falando, mas é por isso que no Brasil, por exemplo, muitas pessoas recorrem a concurso público, tá? É por isso, porque você tem estabilidade no setor público, né? Do ranking da OCDE. Ou seja, a pessoa pode até conseguir aumentar a renda, só que não é algo sustentável, por situações diversas, que dizem respeito às diferentes circunstâncias que cercam os brasileiros, especialmente em situação de pobreza. Essa baixa mobilidade intergeracional se reflete, por exemplo, em termos ligados à diversidade. Então, por exemplo, o Brasil, que foi o último país do mundo ocidental a abolir com a escravatura, boa parte dos negros brasileiros estão ainda na baixa renda. A fala do pesquisador ilustra como a divisão de classes no Brasil esbarra na questão racial, e isso é confirmado em pesquisas. Segundo o IBGE, negros são 75% entre os mais pobres no Brasil, brancos 70% entre os mais ricos, o que nos faz lembrar de um outro fato lamentável. Mas aí que tá, e isso também, né? Mas aí que tá não, né? E isso também, só para acrescentar o que ele tá dizendo, e isso também é uma coisa muito interessante da gente citar, porque justifica muito do discurso racial que a esquerda tem acerca das cotas, né? Acerca dos auxílios que são dados a pessoas de baixa renda, a pessoas etnicamente reconhecidas como pessoas negras, porque tem essa porcentagem. Não sou eu que estou dizendo, não foi o estudo do rapaz aqui, o estudo da OCDE ainda que disse isso, é o que justifica as políticas públicas voltadas à comunidade negra. Não é porque a política pública ela é racista, porque ela está dizendo que tem que ser negro para ter acesso. Não, não é isso. É porque a política pública reconhece a vulnerabilidade dessa etnia no Brasil. Porque quem era escravizado aqui no Brasil há 500 anos atrás? Era branco ou era negro? Me respondam essa pergunta óbvia, por favor, né? A concentração de renda nas mãos de poucos. Um outro fator que afasta o brasileiro pobre da mobilidade social. A gente tem, por exemplo, no caso do Brasil, as pessoas com 1% de maior renda concentram quase 40 vezes mais renda do que a média dos 50% de mais pobres no país. Há aí uma sobreposição, né, uma correlação entre concentração de renda e essa possibilidade de mobilidade social. Pois A concentração de renda, ela também implica numa concentração de poder político. Você acaba criando condições que impedem a formação de políticas que desfaçam esse cenário. Pois é. A renda no Brasil, gente, é tão concentrada que eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês. A gente vai continuar aqui no vídeo, mas eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, ó.
PIB per capita. PIB per capita 2023. O Brasil está na 8ª, 6ª colocação com um PIB per capita de 6.783,05. Qual é o salário mínimo que a gente tem? 1.320. Salário mínimo, vamos lá. Salário mínimo 2023. O salário mínimo começou em 2023 valendo 1.302 e em março passou para 1.320. Para essa diferença de 1.320 para 6.700 e alguma coisa, a gente tem uma diferença de 5.400 e alguma coisa. 5.400 e alguma coisa é um valor bem alto, né? Eu acho que comporta uns... Não vou me prender a matemática aqui, mas comporta uns 4 salários mínimos nessa diferença. E a gente tem que salientar também que não é todo mundo no Brasil que ganha um salário mínimo. Ganha menos que isso, como ele falou. É menos de R$900, ou é R$900, ou é menos que isso. Você considera aí os ambulantes, as pessoas que moram na rua, né? A galera que pede no sinal, a galera que é, né? Que é ambulante, que eu disse, autônomo e tudo mais. Pô, bicho, tá ligado como é que é? Vamos voltar aqui. Pode parecer que o que estamos discutindo diz respeito unicamente à parcela pobre da população brasileira. Só que não é bem isso, não. Segundo um relatório apresentado no Fórum Econômico Mundial em 2020, o mesmo que eu citei no início do vídeo, quando a mobilidade melhoram as possibilidades de crescimento econômico de um país inteiro. Uma coisa está atrelada à outra, além do simples fato do avanço social que isso representa, que entra na conta. Mas como já falamos muito do problema, e a solução? A solução, e aí? A solução vai ser investimento em educação, fique vendo. Bom, o passado recente do Brasil, citado inclusive pelo estudo da OCDE, é a prova de que dá para melhorar a mobilidade social. Sim. Com dificuldades, atropelos, sim, mas dá. Nas primeiras décadas deste século, 25 milhões de pessoas escaparam da pobreza. O mercado de trabalho foi dinamizado, como os próprios pesquisadores avaliaram. A pandemia é um capítulo à parte, porque aprofundou desigualdades. E precisamos ter em mente que as referências, os dados da OCDE, são anteriores a ela, o que não invalida a nossa reflexão, só torna mais importante até, especialmente para enxergarmos uma saída, uma luz no fim do túnel, e para a OCDE, ela existe. Tanto que o nome do estudo, apesar de mencionar um elevador quebrado, explica como promover a mobilidade social. A organização aponta 3 caminhos para tornar as mudanças que a gente viu anos atrás mais abrangentes. Vão soar talvez óbvios, mas é aquela coisa, o óbvio tem hora que precisa ser dito. Será que ele vai falar sobre reforma tributária? No caso do estudo, escrito. Gastar com mais eficiência o dinheiro do contribuinte, melhorar acesso a ensino profissionalizante e promover uma reforma tributária para financiar políticas públicas. Beleza, vamos lá. Só para a gente dar uma lida aqui por cima. Melhorar ainda mais a eficácia do gasto público, especialmente na educação, óbvio. Por exemplo, transferir recursos do ensino superior para os níveis pré-primário, primário e secundário. E saúde, por exemplo, concentrar os recursos existentes nos tipos mais importantes de tratamento e para os mais necessitados. Segundo objetivo, melhorar o acesso à qualidade do ensino profissional. Adultos, particularmente desempregados, devem ter acesso ao programa Pronatec. O Sistema Brasileiro de Educação e Formação Profissional deve se aproximar dos padrões internacionais, dando aos empregadores um papel mais central, tanto na elaboração de cursos quanto no fornecimento de treinamento no local de trabalho. Melhorar a redistribuição usando recursos resultantes de possíveis reformas de impostos e benefícios sociais. Por exemplo, separando os pisos dos benefícios do salário mínimo e eliminando isenções fiscais. Para aumentar os gastos sociais em programas direcionados aos grupos mais vulneráveis, por exemplo, Bolsa Família. É aquela coisa, né? Eu não sei se enquadra aqui no terceiro objetivo. Não tem aumento de salário, não tem redução da precariedade do trabalho, não tem. E é aquela coisa, você tira do ensino profissional, você vai tirando essa ideia de que não precisa tanto do ensino profissional, não, do ensino superior, e mais focando mais na questão do ensino de base, porque isso, em partes, é uma justificativa para que você explore o seu funcionário. Não é porque eu estou tirando isso da minha cabeça, mas você não paga por um funcionário que ele não é escolarizado. Percebe como é que é? Então, esse discurso aqui do primeiro objetivo, ele é um pouco perigoso. É um pouco perigoso. Você não corta de uma vez o ensino superior, óbvio. Não está dizendo que é isso aqui. Mas ele está dizendo transferir recursos do ensino superior para os níveis pré-primário, primário e secundário. Entendeu? É um discurso meio perigoso. Porque nenhum empregador ele vai querer pagar por um profissional que não é profissional.
né? Por um trabalhador que não é profissional, que não é escolarizado, né? E empregador aqui, gente, a gente pode ter uma ideia de que o cara não quer treinar, o cara não quer elaborar curso, o empregador não quer nada, ele quer você pronto, né? A realidade é essa, O empregador não quer treinar você, preparar você, ele quer você pronto, é isso. E se a gente tira do ensino superior esse financiamento e passa para a educação básica, a gente vai ter uma pessoa que vai ter o básico, mas não vai estar formado, né? Não vai estar formado no futuro. Então, eu acho que não é solução. Eu acho que você tem que investir em tudo. Educação básica, média e superior. Não é transferir de um para o outro. É muito perigoso esse discurso. E melhorar a redistribuição usando recursos resultantes de possíveis reformas de impostos e benefícios sociais. Não se trata de benefício social, né? Se trata de aumento de salário. Aumento de salário mínimo, aumento de salário na questão comercial. Quem trabalha em empresa não tem que ganhar mais 1.320 sendo salário mínimo, vai ganhar 2.000, 3.000, 4.000. Ganha mais. Aumenta o salário da tora. É isso. As pessoas vão ascender socialmente com isso, entendeu? Com isso. Porque de nada adianta, por exemplo, a gente taxar super rico, que essa é uma ideia meio como é que se diz assim, milagrosa, né? Tem muita gente que enche a bola dessa ideia, mas ela não soluciona de fato. Porque eu vou taxar um super rico, o dinheiro vai para o Estado. O super rico, ele controla o Estado, porque ele é a classe dominante, o Estado é o balcão de negociações. Esse dinheiro, de alguma maneira, vai voltar para o bolso desse cara. Porque o Estado pode depois cortar determinados custos que esse super rico ele tem, seja no agronegócio, seja numa empresa que ele tem, seja num negócio, sei lá. Então, de alguma maneira, volta para ele. E o dinheiro fica no Estado e fica tendo os mesmos gastos com a população. Não muda nada, né? Pode ser que não mude nada. Públicas de inclusão social. Essas políticas têm que ser financiadas, principalmente também por meio de impostos que sejam mais gravosos por pessoas de mais alta renda, né? Que é justamente aquilo que Dinamarca, Noruega, Finlândia, Espanha fazem. Acho que é um problema, acima de tudo, de eficiência e de equidade. Que o pior é que o Brasil não é um país que gasta pouco na área social comparado com países de nível similar de renda. O Brasil gasta até mais em termos sociais, tributa mais. Então a gente tem uma certa estrutura que lembra um pouco dos países nórdicos no volume de gastos e de impostos. Não é igual, mas é mais parecida do que outros países. No entanto, é uma estrutura ineficiente. Complicado, né, gente? Pra gente ver como é complexa essa ideia. Complicado, né, gente? Pra gente ver como é complexa essa ideia. Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil de resolver, né? É isso.